Olá pessoal, meu nome é Elimar do Carmo, eu sou arquiteto urbanista e hoje eu vim aqui trazer para vocês dicas e cuidados que vocês precisam ao escolher plantas naturais para serem utilizadas dentro de casa na decoração. Já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e dicas que eu trouxer aqui. Está cada vez mais comum a gente utilizar plantas naturais na decoração dentro de casa. E isso é ótimo, porque a gente traz cor, vitalidade e até mesmo aconchego para dentro de casa com essas plantas. Só que as plantas são seres vivos, então devemos tomar alguns cuidados e lembrar de que elas têm algumas necessidades específicas que devem ser atendidas. Senão você pode acabar com plantas mortas ou até mesmo doentes dentro de casa e ainda resultar numa frustração com sua decoração. Sendo assim, eu trouxe algumas dicas que vocês podem utilizar tanto para escolher as plantas como para cuidar delas na decoração da sua casa. A primeira dica é comprar a planta certa para o lugar certo da sua casa. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz é escolher a planta que achamos mais bonita ou que está mais na moda para ser utilizada e o lugar que a gente acha que ela vai se destacar mais dentro de casa. Entretanto, quando utilizamos plantas naturais, devemos considerar que as plantas têm diferentes necessidades de sol, de iluminação, de rega e a nossa casa tem diferentes pontos que recebem mais sol ou até mesmo que não recebe sol nenhum. E isso deve ser levado em conta para escolher locais em que a planta vá sobreviver e vai desenvolver. Outra coisa que devemos considerar é a quantidade de planta versus o trabalho que elas vão dar. Hoje em dia está bastante tendência a utilizar alguns tipos de decorações ditos como Urban Jungle, que seria selvas urbanas onde colocamos na decoração plantas do teto ao chão. Entretanto, esse tipo de decoração demanda muito tempo e uma organização muito boa da pessoa, do morador, para que dê conta de cuidar de todas as plantas. Sendo assim, começa com pouco, começa só com uma plantinha que você conhece bem, que você saiba as necessidades de adubagem, de rega dela e até mesmo de sol para saber o lugar que você vai escolher e depois você vai crescendo aos poucos. Como eu disse anteriormente, um dos pontos que mais deve ser levado em consideração são as horas de sol que a planta precisa. Cada espécie de planta vai depender mais ou menos sol. E devemos lembrar que essa incidência de sol é sol direto. Um ambiente claro, com uma janela grande, não necessariamente vai ser um ambiente com muito sol interno. Se você deixar uma planta, por exemplo, afastada da janela, mesmo que seja um ambiente claro, talvez naquele ponto que você colocou não vai ter incidência de sol direta e a planta vai morrer. Dê preferência para locais bem próximos da janela, que são locais com maior incidência de sol. Outro cuidado que devemos tomar é com essas prateleiras em cima da janela com plantinhas, que ficam lindo na decoração, entretanto ali não bate sol. Mesmo que esteja próximo da janela, o sol não vai fazer curva e subir ali em cima para atingir a plantinha. Então ela vai ficar no lugar sem o sol. Para utilizar essas decorações, dê preferência para plantas não naturais, para plantas artificiais, para que elas consigam ficar bonitas e plenas ali por tempo indeterminado. Na hora de escolher a planta, sempre lembre que devemos considerar o clima do lugar que a planta vai estar e não necessariamente do lugar que você mora. Um erro bastante comum é em locais muito quentes as pessoas priorizarem plantas que são específicas para locais muito quentes, porém colocam elas dentro de casas com ar-condicionado. O ar-condicionado vai abaixar a temperatura da sua casa, portanto a planta ela precisa condizer com essa temperatura da sua casa e não necessariamente com o exterior. Quando dizemos que plantas são seres vivos, isso quer dizer que elas precisam se alimentar também. E o alimento da planta é o adubo. Quando ela está na natureza, acontece um ciclo de adubagem natural e a gente não precisa se preocupar com isso. Entretanto, quando tiramos ela da natureza e colocamos num vaso, a gente corta esse ciclo natural de adubagem e nós precisamos adubar a planta. Portanto, sempre lembre-se de adubar as suas plantas e não necessariamente só aguar para que elas consigam crescer e se desenvolver. Uma dica importante para essa rega e essa adubagem é deixar as plantas sempre num local à vista. Se você estiver frequentemente vendo a planta, você consegue acompanhar tanto o crescimento quanto o desenvolvimento dela. E se ela começar a murchar, secar ou ter alguma praga atacando ela, você vai conseguir ver imediatamente.
Evite locais que ficam muito acima do seu olhar, que são locais que você não vai ver frequentemente, ou aqueles cômodos que você não entra todo dia, como aquele quarto de hóspedes que você quase nunca lembra de entrar. Se você coloca uma planta ali, provavelmente você não vai lembrar de regar e ela vai morrer depois de um tempo. Para as pessoas que têm uma rotina um pouco mais agitada e não tem também muito tempo para regar, uma dica é não deixar a terra do vaso exposta. Se você colocar alguma coisa ali em cima, que pode ser serragem, folhas secas, palha seca, casca de árvore, isso vai aumentar o tempo entre as regras, porque vai deixar a terra úmida por mais tempo. Contudo, não cubra o vaso com aquelas pedrinhas brancas, a granilha, pois elas soltam um pozinho que muda o pH da terra e pode matar a sua planta. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas se eu tenho um lugar que não bate nenhum sol, como eu posso fazer para usar a planta naquela decoração? Eu vou dar 3 opções para vocês. A primeira delas é utilizar plantas artificiais, que é igual eu estou usando aqui no estúdio, pois pela falta de iluminação, com a planta artificial ela não vai demandar nenhum sol, ela não vai demandar regra e você vai ter ela ali bonita por tempo indeterminado. Outra dica é utilizar plantas de corte, que é mais ou menos esse esquema que eu estou utilizando aqui, porém com plantas naturais. Algumas plantas, como folhagens e flores, podem ser cortadas e colocadas num vaso com água. Elas vão durar alguns dias e depois você vai jogar elas fora e colocar outras. Outra alternativa é você fazer um rodízio de plantas. Se você tem uma área externa onde você tem os vasos de plantas para ter essa incidência solar e ter esse cuidado, de tempos em tempos você pode pegar um vasinho e colocar dentro de casa, desde que você faça frequentemente a troca desses vasos. Isso vai ajudar a você ter plantas naturais na decoração sem necessariamente matá-las para isso. As dicas que eu tinha em relação a plantas naturais na decoração são essas. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, eu fiz um post lá no meu site sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição. Já vou pedir também para você comentar se você já teve planta na decoração, se você gosta desse recurso para decorar e se você já matou alguma plantinha por falta de saber alguma dessas dicas. Aproveita também para curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as próximas dicas que eu trouxer. Qualquer sugestão ou crítica também pode deixar nos comentários ou nas outras redes sociais que eu vou deixar linkadas aqui do lado. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!